nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. A crónica anterior versou sobre a criação e o funcionamento de duas casas recreativas são-pedrenses, entre os anos da transição do século XIX para o século XX, continuando-se agora com os movimentos artísticos e culturais em São Pedro do Sul, a música, o teatro e mesmo a tradição de se fazerem corridas de touros. Na arte de Mozart, São Pedro do Sul, nesses anos de 800 e começos de 900, possuía 3 sociedades musicais, cada uma delas com magníficos e refinados executantes. A Banda Filarmónica de Moldes, que se originou precisamente no lugar de Moldes, freguesia de Pinho, no ano de 1846, por membros de uma família de músicos locais, a família Figueiredo. Depois, no ano de 1857, um grupo de carolas com amor à música criou uma escola de executantes, organizando-se logo um grupo para a animação do povo são-pedrense, que ficou ligado aos bombeiros. Designava-se Sociedade Filarmónica dos Bombeiros Voluntários, para deles se emanciparem, formando-se então a Sociedade Filarmónica Harmonia de São Pedro do Sul, no ano de 1904. E uma sociedade musical em Santa Cruz da Trapa, que já atuava em 1894, mas que se teria desintegrado décadas depois, já nos anos de 1930. Essas filarmónicas atuavam nas festas privadas e nas festividades públicas, seguiam os cortejos religiosos, fosse nas procissões, romarias ou funerais. Serviam para a animação de um coreto que existia no adro da Igreja Matriz e para a animação das termas, e deram continuidade à formação musical das gerações de sampedrenses. Já na arte de Talma, a sociedade local dava de organizar récitas locais nas sedes das associações recreativas, protagonizadas pelos respectivos associados e membros das suas famílias, decorrendo essas sessões em ambientes muito restritos e só para convidados. Mas é já com o advento da República que a iniciativa privada vai construir a primeira casa de espetáculos conhecida para São Pedro do Sul, o simbólico Teatro Gil Vicente. Essa sala ficava nos baixos do Hotel Rodrigues, também conhecido por Casa da Companhia, na Rua Além da Fonte, propriedade do empresário local António Joaquim Rodrigues, e que viria a ser uma sala elegante, cómoda e que comportava 250 lugares. O pano do Teatro Gil Vicente subiu pela primeira vez para uma comédia, no dia 26 de fevereiro de 1911. Só que, 14 anos depois, já o Teatro Gil Vicente tinha fechado portas, construindo-se então o Cineteatro São Pedro, atualmente renomeado para Cineteatro Jaime Gralheiro, continuando-se assim com as artes cênicas. Agora, outro género de entretenimento que se apreciou e fomentou e com algum lastro em São Pedro do Sul foi a arte de Marialva, as célebres corridas de touros e garraiadas. Ao que parece, São Pedro do Sul manifestou uma certa tradição taurina, e com uma praça de touros constituída por uma estrutura amovível, feita em madeira, que se montava no sítio do agora Largo da Feira Nova, num sítio onde também já existiu um curro, matadouro, e onde também já foi um ringue de patinagem. Remontava ao ano de 1894 a construção dessa praça, ano em que, para se homenagear a primeira visita da Rainha Dona Amélia a São Pedro do Sul, nela prepararam um importante conjunto de corridas tauromáquicas. E que garbosa seria! A praça era elegante, os camarotes espaçosos e as escadas também estavam bem lançadas.
Mas, sobretudo, o que mais admirava era a perfeição com que estava feita, parecendo que foi construída para se conservar durante alguns anos. E, publicamente, mais a elogiavam. Ampla, bem construída, bem localizada e feita segundo os preceitos mais convenientes. A praça serviu durante os anos das visitas da Rainha Dona Amélia e da sua corte, 1894-1898. Para, anos mais tarde, passar a uma sociedade local, esse concessionário da Praça de Touros, em especial nos dias das festas de São Pedro, Vila e nas festas de São Bartolomeu, Ponte, procedia à montagem da estrutura para nela lançarem os touros, ou para nela se lançarem aos touros. E, depois, terminadas as festas e as corridas, voltavam a recolher tudo. A última corrida de touros que se realizou em São Pedro do Sul foi no ano de 1927. A partir desse ano, os donos da estrutura deixaram de organizar as touradas e garraiadas. Venderam a madeira, que lhes rendeu bom dinheiro, e nunca mais se ouviu falar na Praça de Touros de São Pedro do Sul. Mas essa tradição taurina deixou lastro. Ficaram famosos no panorama nacional alguns conterrâneos executantes da arte de Marialva. Os cavaleiros tauromáquicos da família Casimiro de Almeida, Manuel Casimiro de Almeida, o filho José e os netos José e Manuel, com origem na Ponte de São Pedro do Sul, um outro cavaleiro de nome Adelino Raposo e alguns amadores sampedrenses que corriam touros e que se constituíam em grupos de forcados e ganadeiros locais. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.